Fala, mundão! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Lari, do Terror ao Cubo, uma página que fala sobre filmes, séries, jogos, tudo do universo do terror. Eu vou apresentar aqui hoje para vocês podcast. Pode ser que vocês não me conheçam ainda, é a primeira vez que eu tô aqui. Espero que gostem. Muito terror pra gente. Estamos com uma convidada aqui para falar de True Crime. Quem aí gosta de True Crime? Essa que tá aqui gosta bastante. E aí, tudo bom? Tudo bem, Lari? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Beatriz, né? Meu nome é Beatriz Amorim. Eu crio conteúdo sobre true crime, sobre terror também, não tão bem quanto a Lari, mas eu falo sobre bizarrices no geral. Terror, true crime, coisa sobrenatural, tudo que for bizarro, esquisito, eu gosto. E True Crime é pesado. Já vamos Exato. começar já com dois pés na porta, né? Você tem algum Sim. caso, assim, que você queira falar, queira iniciar? A gente pode falar de filmes também, que são inspirações de casos reais. Pode ficar à vontade. Joia. Foi essa questão de filme, né? A gente que gosta muito de cinema, né? Sempre tem essa correlação. A gente tem muito filme que é baseado em história real, Tem, né? Às vezes a gente bastante. nem sabe, tem muito filme que É, nem sabe, é. mas eu acho bacana em parte, se é bem feito, né? A gente tá falando de coisas que são bem Não, tem feitas. coisas que, tipo o Dahmer lá da Netflix, muito bem feito. Depois as pessoas ainda acharam maravilhoso. Tipo, falei, gente, é tão bem feita a série que as pessoas esquecem que foi uma Foi coisa uma que coisa aconteceu de real. verdade, né? Eu acho bem controversa essa parte, porque é o seguinte, eu acho que também vai muito da pessoa. Por mais que muita gente fique batendo nessa tecla, tipo, ai, tá romantizando o que aconteceu, tá romantizando o assassino, eu acho que também tem que ter um pouco de noção de quem tá assistindo. Você tá vendo uma coisa que você sabe que é inspirado num caso real, você tem que ter cabeça pra E separar, por estômago, exemplo, muitas vezes. estômago também. Mas você tem que ter cabeça pra olhar pra aquilo, entender que aquilo ali é uma obra ficcional, que aquilo ali tá sendo retratado ali, ser crítico quando precisa ser, porque, né, a gente às vezes tem algumas abordagens, principalmente na segunda temporada, você falou, puxou a série do Dahmer, a segunda temporada, que é a dos irmãos Menendez, que saiu mais recente, eu acho que até mais do que a série do Dahmer, ela tem muito. Parece que tem muito mais diferença as coisas como eles retrataram as coisas na série do que aconteceu Meio que no romantizando, você caso. fala assim? Não necessariamente. A série, ela passa. Tem a visão do que eles contaram, a visão do que a mídia falava. Uhum. Tanto que são vários episódios eles mostrando a mesma coisa de formas diferentes. Uhum. E eu acho importante quando a gente consome mídia, que seja. Até documentário, porque até documentário tem documentário que é meio enviesado, você tem que ter esse ponto meio crítico de ver bem, tipo, falar, não, mas peraí. O que esse pessoal tá falando? Será que foi desse jeito mesmo? Será que foi bem assim? A gente tem que ser muito crítico. Depois que eu acostumei, depois de passar tanto tempo da minha vida consumindo esse tipo de conteúdo, assistindo documentário, lendo artigo, livro, a gente acaba pegando umas coisas que às vezes nem são muito. Você acaba tendo esse senso crítico maior do que quando você só pegou ali, tipo, vou assistir uma série aqui da Netflix Uhum. que tá todo mundo falando. Uhum. Mas é muito importante que a gente tenha. Não, a gente tenha que saber filtrar, às vezes, o que a gente tá vendo e o que a gente tá É. recebendo. É uma discussão que muita gente fala, tipo, ai, nossa, vamos fazer uma série de um assassino, bota um ator bonito, o Hum, pessoal vai ficar romantizando. Mas, pô, também pra pessoa romantizar um negócio daquele, podia ser. é. Romantiza bastante, né? E tem gente que Só que tem tem pessoas também que noção. vai assistir e não se liga que é coisa real. Diz, tá assistindo, não, é só uma série, uma ficção. Às vezes não se liga que é alguma coisa que realmente aconteceu, baseado em algum fato e tudo mais. Sim, Aí não sei também, né? Vai da pessoa. Eu, quando vou assistir uma coisa, eu gosto de ver, pelo menos a sinopse, sim, pesquisar, saber. Principalmente coisas baseadas em outras coisas, né? sim. Seja em fato, seja em livro.
Enfim, eu gosto de Sim. fazer essa... É, porque independente, por mais que seja baseado ou inspirado, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai mudar pela direção narrativa mesmo, pra ficar mais interessante, pra narrativa ficar mais interessante quando a gente fala de obras cinematográficas, né? Filmes, Uhum. séries, etc. Então, a gente tem que filtrar muito bem e tem que ter a cabeça também muito firme de saber que não é porque aquilo ali tá sendo colocado de determinada forma que a gente tem que interpretar da forma que tá sendo colocado. Você Sim. tem que olhar e falar assim, putz, calma lá. Peraí. Peraí, é. Eu acho que falta um pouco isso do pessoal que assiste, aí muita gente confunde as coisas, acaba levando para um lado meio superficial. Mas eu acho importante, assim, quando a gente fala de true crime, eu acho que comentar, falar sobre isso é uma ferramenta importante de conscientização mesmo, né? Pra gente ter noção das coisas que acontecem. Esse tipo de coisa acontece. Tem casos da era vitoriana e tem caso recente. A gente precisa. Acaba sendo até uma utilidade pública, né? Pra gente se atentar a certas coisas, a comportamentos de outras pessoas. Infelizmente não tem como a gente prever o futuro nem impedir, mas a gente consegue, às vezes, ver aquela bandeirinha vermelha e falar: opa, peraí, isso daí eu já vi alguma coisa que começou Uhum. assim e deu muito ruim, Aham. então. Sim, já. E como que começou isso? Tipo, a partir de hoje eu vou amar True Crimes. A partir de hoje é só terror na minha vida. Ou Olha, já foi assim, tipo, foi natural, uma coisa que você sempre gostou. eu lembro de uma coisa assim um ponto muito de virada assim na minha vida. Isso aí é só pra quem é muito velho, só para as crianças dos anos Ah, então eu 90. não vou saber, não. Antigamente passava na Record, era tipo Uhum. assim, umas 11 horas da noite, CSI, era de sexta-feira. Uhum. E aí eu assisti um episódio do CSI. E aquilo ali foi assim, foi do CSI Las Vegas ainda, aquele bem Uhum. bem classicão, gente. Foi o ponto de virada. Desde então, eu sempre comecei a me interessar por coisas do tipo, investigação criminal. Começou com série fictícia, né? Eu era nova, eu tinha 10, 11 anos e nem tava na minha faixa etária, mas acabei Uhum. assistindo e eu Antigamente não gostei. tinha isso também, né? A gente era É, criança, nos anos 90, no início ali de 2000, você ligava a TV, tava passando um filme de terror, não sei. Eu lembro que eu exato. fiquei, assim, traumatizada com vários filmes. Porque eu ia assistir e falar, que legal, um filme de uma orca, vamos assistir. A orca, ela comia 300 pessoas. Então, eu tenho um certo medo do Chuck até hoje, confesso. Eu amo terror, mas o Chuck é um trauma de O infância que eu Chuck tenho. é o bebê reborn da nova geração. Aí eu estou lidando muito mal com esse negócio do bebê reborn, porque o Chuck foi o trauma. O Chuck foi o trauma. Mas desde então eu sempre me liguei com coisa de investigação, dessa parte de buscar fatos e de descobrir a verdade. E aí começou fictício, aí começam outras séries, né? Naquela época era só TV aberta que a gente tinha, então começou com o CSI que passava ali, aí tinha. Depois de um tempo já tinha acesso à TV a cabo, aí começou. Aí era Law and Order, Criminal Minds, e aí foi crescendo, e aí Dexter também, que Dexter. bombou na época. Lembro também. Nossa, assisti. Eu lembro que eu pegava uma época que sentava eu e minha mãe, assim, a gente maratonava. Tipo, a gente sentava 6 horas da tarde, eu chegava da escola, tomava banho e ia jantar. A gente sentava na frente da televisão e ia maratonando, assim, ó. Tipo, era NCIS, Aham. Law and Order. Aí era tudo assim, série de investigação, assim. Até o House, que é parte médico, mas ainda é Sim. investigação, né? Aham. Ele descobrindo o que o pessoal tinha. E aí eu acabei pegando gosto por essa por essa parte investigativa de descobrir, de juntar provas, tanto que por um tempo eu levei até para a faculdade de veterinária, porque chegou um tempo até que eu queria seguir essa área como médica veterinária, né? Aham. Como eu sou médica veterinária, hoje em dia trabalho com isso, tanto que eu fui para patologia, não fui para a área da medicina Mas é tão veterinária investigativa forense. quanto. Tão investigativa quanto? Investigo tudo ali nos tubinhos de amostra. Mexe com sangue e tudo Ih, olha mais. lá, olha lá. Mas uma série muito boa, que a gente esqueceu de comentar aqui, que também faz parte dessa construção da gente jovem para adulta, foi Arquivo X. Também. Arquivo X abordava uns temas assim
surreais. Tinha uns episódios que você ficava, meu Deus, pode acontecer. E se acontecer de verdade? Não sei o quê. Tanto que tem um episódio de Arquivo X que depois foi inspirado o filme Premonição. Falando de Premonição agora que tá no auge, a Premonição, né? O novo filme tá aí no cinema. O primeiro filme foi inspirado em um dos episódios do Arquivo X. Você fala, gente, tem muita coisa, muita bagagem, muita coisa que foi inspirada, que a gente também se inspira, né, assistindo, que o Mulder e a Scully, meu, tá no coração de todos. Ah, com certeza. Não, Arquivo X é tudo. É vida. É. Moldou muitas carreiras aí. Muitas meninas foram pra ciência por conta da Scully. Então, cara, é bacana. É engraçado a gente ver como, às vezes, uma coisinha assim que você pega numa época ali te leva, te molda pra uma vida inteira. E não tem como. A gente até tenta. Teve uma época que eu me afastei um pouco, tipo, não assistia tanto, não lia tanto a respeito, mas não tem como. Bom filho a casa torna sempre, né? E tem uns livros muito bons também, né, sobre o assunto. Sim, Aqui parei um pouco de ler, por enquanto tô meio parada nessa parte. Mas eu já vi alguns livros muito bons, sim, né? sim. Então, todas as artes tá em volta da... Querendo ou não, também os filmes que não são baseados em fatos também pegam um pouco desse, Sim, né? sim. Porque, querendo ou não, o maior terror da vida é a vida real mesmo. Com certeza. Mas a gente tava assistindo o filme com meu marido esses dias e a gente tava, né, depois que a gente assistiu um filme, a gente tava vendo. Não era um filme de terror, era um filme de drama, mas ele conseguiu ser mais pesado do que muito filme de terror que a gente assiste. Aí a gente brincou, falou, nossa, eu vou ter que assistir o Massacre da Serra Elétrica pra me Pra amenizar um pouco, né? Com certeza, mas eu como até para criar os conteúdos mesmo, eu acabo leio muito e assisto muito documentário, principalmente, Uhum. sobre o assunto. E realmente, olha, não tem nada que eu tenha visto na ficção, não tem, sei lá, Terrifier, não tem Jason, não tem Freddy Krueger que chegue a ponto de alguns casos que eu já pesquisei, já soube, assim, que são reais. Realmente, o ser humano é capaz de É. coisas terríveis, assim. E tem muitos casos ainda que não foi solucionado, as pessoas ainda não investigam, fica parado. Então a gente Sim, fica meio assim, tipo, e se, né, tivesse tido um fim, alguma coisa, nem se, né, alguns que nem encontra corpo e tudo mais. Falei, sim, se encontrassem, né, para a família também ia ser mais confortável, querendo ou não, né, porque você sabe onde tá. sim, Mas muitos não são solucionados, né? sim. Ah, é complicado, é bastante complicado. Principalmente essa parte de não encontrar a pessoa. Isso é uma coisa que a gente observa em vários documentários, em vários livros que a gente lê sobre os casos, que para a família é melhor saber, mesmo que a pessoa não esteja mais viva, mas você saber o que aconteceu do que você não saber. E a pessoa. Você não tem um desfecho, né? Muita gente, às vezes, a família, os pais, as mães, os irmãos, os filhos, né? Maridos, esposas, eles só querem a chance de poder dar um desfecho, né? Pra pessoa que eles amam e que, infelizmente, foi vítima de um crime. Então, essa questão de você solucionar, de pelo menos você conseguir dar esse desfecho, dar a chance da família, das pessoas em volta, né, darem pelo menos ali, se despedirem da pessoa que se foi, é bastante importante. A gente, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente torce para que esse tipo de situação seja menos comum, porque hoje a gente tem DNA, hoje a gente tem a tecnologia que consegue ajudar bastante a solução de Sim. casos, É. coisa que a gente não tinha há muitos anos atrás, né? Então hoje a gente tem casos que são solucionados. Hoje a gente tem casos que de 50 anos atrás que são solucionados hoje, porque o detetive daquela época fez um bom trabalho e guardou o DNA, por exemplo, e hoje ele Uhum. conseguiu fazer uma análise e conseguiu achar o culpado. E aí, depois de 50 anos, eles descobriram quem que cometeu o crime. Mas é puxado. Um caso que me vem à cabeça, que também é um caso que chamou a atenção recentemente, porque também por conta de um documentário que lançou na Netflix, que é o caso da John Benet.
da John Benet Ramsey, que ela foi dada como desaparecida, né? Os pais, era uma família rica, morava numa cidade ali nos Estados Unidos. A mãe acordou, encontrou um bilhete de resgate e deu a menina como sequestrada. E eles moravam numa casa gigantesca, chamaram a polícia fez um trabalho meio, né, meio, pra ser bem boazinha, meio, né, porco, digamos assim. E depois descobriram o corpo da menininha no porão da casa. E, meu, foi o pai que descobriu, tipo, foi o pai que achou, não foi nem a polícia que fez a busca de uma forma adequada. E passou todo esse tempo, tipo, desde a hora que a mãe encontrou o bilhete até acharem o corpinho da menininha. E esse caso é muito bizarro, porque quando eu ouvia sobre esse caso, as primeiras vezes que eu ouvi sobre esse caso, tudo o que a gente ouvia era muito pautado do que era da mídia. E a mídia, desde o princípio, a polícia local e a mídia tacaram a culpa nos pais. Tacaram a culpa no John Ramsey e na Patsy Ramsey. E aí, com esse documentário que lançou agora, a gente conseguiu ver provas que ninguém nunca soube, que a polícia não divulgava. Então, assim, a polícia divulgava que era conveniente para eles, porque eles queriam fechar como se os pais fossem culpados. E aí, depois de todo esse tempo, esse caso foi nos anos 90, a gente descobre que existiam evidências, assim, evidências contundentes de que não foram os pais, de que teve um invasor na casa, que teve uma outra pessoa que entrou e fez aquela coisa horrenda. E até um homem até foi preso, né? Aí, quem quiser assistir o documentário, é bem, bem bacana. Para explicar toda a história, porque é uma história muito, muito longa. Mas, em resumo, eles até conseguiram prender um homem que era bastante... Ele assumiu que ele tinha feito, ele tinha histórico de ter cometido outros crimes. E, no fim das contas, pelo crime da John Benet, ele acabou não ficando preso porque o DNA não bateu. Mas ele tinha outras... Ele estava foragido, ele tinha outras acusações. Foi preso por outras acusações. Ele acabou então. sendo preso de qualquer forma. Mas aí é um caso, né? Como o DNA é decisivo numa investigação, porque ele serve tanto para excluir quanto para colocar alguém na cena do crime, né? E depois de todos esses anos, a gente teve pelo menos, a gente infelizmente não conseguiu ter o desfecho, mas pelo menos a gente consegue, hoje em dia, com certeza consegue eliminar pelo menos a culpa dos pais, coisa que foi ventilada por muitos anos e muita gente até hoje acha que foram eles. Não, mas tem isso, né? De tipo, as pessoas próximas sempre são os primeiros a serem investigados, tudo mais. Até porque tem muitos históricos de familiares mesmo que fazem isso, né? Sim. Mas é duro, né? Imagina, a pessoa inocente. Imagine, há muitos anos atrás, quantas pessoas inocentes que não tinha nada a ver acabou pagando, né? Sim. Por isso que tem que ser essa questão da... A polícia tem que fazer um trabalho muito bem feito, tem que ser muito bem treinada, com coleta de prova, com armazenamento de prova, porque, meu, às vezes é um fiozinho de cabelo que define ali, consegue definir tudo. É um fio de cabelo, uma gota de saliva é capaz de resolver um caso. E é muito maluco e ao mesmo tempo fantástico. Tipo, essa gota de sangue, o negócio que tava virado na sala, detalhes que as pessoas que trabalham com isso, que são profissionais, têm, né? Tipo, mínimos detalhes eles conseguem mapear tudo que aconteceu. Sim. Isso é muito mágico e maluco ao mesmo tempo. É bem CSI mesmo. É bem CSI. Só que sem a parte romântica, né? Uma coisa bem mais... Sem o cara tirando óculos e fazendo uma frase de efeito ou botando óculos. É dureza. Mas é bem, bem CSI. Eu gosto de acompanhar os peritos brasileiros, caso brasileiro, que é mais próximo da nossa realidade, né? Às vezes, de fora, a gente fica pensando, tipo, nossa, mas lá eles têm Tá longe, não vai acontecer, que não sei o quê. Mas no Brasil tem muitos bizarros também. Tem, e assim, tem muitos casos onde a perícia foi decisiva. O próprio caso da Isabela Nardoni mesmo. Se não é a perícia, não tinha sido resolvido, não tinha sido provado. Foi um trabalho bem, bem equipe CSI mesmo. E eles conseguiram com as provas, marca
da grade na camiseta do Alexandre Nardoni. A gota de sangue. Teve a gota do carro, né? Que daí veio e pingou, depois pingou no apartamento. E a altura da gota era provavelmente significava que ela estava sendo carregada pelo pai, não pela madrasta. Tinha marca de unha no pescoço, o pai não tinha unha porque ele roía unha. Tinha também, se eu não me engano, ela quebrou a munheca, porque parece que jogaram ela no sofá, alguma coisa assim. Ela caiu, quebrou, viu, constatou que ela já tinha sido agredida antes também, depois as marcas e tudo mais. Daí, né, o fatídico acontecimento. Sim, sim. Meu trabalho de perícia total, assim. E é bem interessante, é bem bacana a gente vê. É gratificante a gente ver quando esse trabalho é bem feito. Depois de tantos casos que, infelizmente, esse trabalho não é bem feito, a gente poder ver um bom trabalho de solução de caso, assim, é bem bacana. Tem mais algum outro caso que você queira contar pra gente? Falar detalhes? Nossa, mas são tantos. São tantos casos, Tem que buscar aqui na memória aqui. Eu abordei um caso recentemente, que também é um caso que eu achei não conhecia, mas eu achei um caso bem estranho, que foi o caso de uma moça chamada Janete de Palma. Era anos 60, 70, não vou lembrar se era... se eu não me engano, era 70 ou 80, não era tão antes. E, cara, a menina sumiu, né? Foi encontrada. E ele foi um caso que acabou tomando a atenção da mídia pelos motivos errados. Acaba fazendo sensacionalismo, né? Muita gente chegou e falou assim: nossa, ela tava colocada numa pose ritualística. Tinham elementos ritualísticos na cena do crime. E aí, por conta disso, junta mais a época, né? Toda a investigação foi feita com base nisso. Então, eles, sei lá, investigaram pessoas que praticavam religiões ocultistas ali, foram atrás disso, não deu em nada. Para agora, recentemente, nos anos 2000, 2 jornalistas ficaram sabendo desse caso, eles foram atrás para investigar. Era uma revista, na época que muita gente ainda lia revista física e mandava carta para a revista, né? E aí mandaram uma carta para esses jornalistas contando desse caso, que era um caso que eles nunca tinham ouvido falar, e eles foram atrás de investigar. E aí, com muito custo, eles conseguiram o diagrama da cena do crime. E descobriram que nunca teve nenhum elemento que levasse, tipo, ai, nossa, foi um crime ritualístico. Uhum. E até hoje ninguém sabe por quê. Por que motivo, razão e circunstância isso acabou sendo ventilado e por que toda a investigação foi movida em torno disso. E aí descobriram que não tinha nada a ver. E, infelizmente, já se passou muito tempo, já não se tem mais tantas provas, mas o que se acredita hoje é que como ela não tinha um itens de valor, ela tinha um colarzinho que ela tinha que era de valor, e o conteúdo da bolsa dela estava todo espalhado, muito provavelmente talvez tenha sido um crime por conta de roubo. E esse caso me pegou muito, assim, porque eu descobri ele recentemente, e toda essa questão de, tipo, nossa, gente, mas de onde tiraram isso? Eu me lembrei desculpa te cortar, mas me lembrou do Maníaco do Parque também. Não sei se você lembra que ele colocava as vítimas também numa pose, e daí quando encontrava era aquele auê. Tipo, já tava, né, dura, né, em decomposição há muito tempo. Então, pra tirar, imagina, tirar a pessoa daquela posição e tudo mais, esse caso me lembrou o do Maníaco do Parque, que também tem um filme, né? Sim. Um filme que... Oi. Olá. Oi, mundão. Tudo bem? Perdão pelo atraso, mas a gente compensa, tá? Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde, Lara. Boa tarde, Jeff. Tudo bom? Tudo? E aí, como é que foi a sua estreia aqui sozinho? Gente, foi até tranquilo. Vamos ver como vai ser. Eu disse que se ia se dar bem, eu disse. Falei pro Rafa, tá? Atrasei um pouquinho por conta do trânsito também. Eu tive que desenterrar umas coisas, mas tô aqui.
Oi. Espero que não tenha a ver com o apocalipse. Não. Na verdade, eu gostaria que tivesse, né? Mas, enfim, infelizmente não tem. A fatura do cartão tá complicada. Esse é o maior terror, né? Eu tenho a impressão que se de repente acontece algo parecido com o apocalipse e você sobrevive, a primeira mensagem que você recebe é de cobrança. Ah, com certeza. Eu tenho essa impressão, cara. Quer viver no apocalipse? Tá aqui O Serasa não seria atingido. Vocês falaram de Definitivamente. casos antes de eu vir, acredito, né? Não sei se foi mencionado algum sobre a Elisa Lam. Chegaram a falar? Ainda não. Ainda não Não. chegamos. Esse Caso- caso é... Esse movimenta teorias. Eu hein? tenho uma teoria bem forte sobre. De certo. Assim, o Hotel Cecil, né? Se não me falha a memória, Isso. ele era bem famoso por agregar gente estranha. Não só gente estranha de forma famosa, mas ao geral, né? E uma vez, estava conversando com uma amiga a respeito, e ela teorizou que talvez não foi um caso sobrenatural. Não foi um fantasma que fez aquilo, né? Não, O que ela me ajudou a teorizar foi que pode ter sido alguém mal intencionado, né? E como o hotel já tinha fama, eles meio que foram postando aqueles cortes para dar a entender que talvez foi um problema só da Elisa e Sim. de um suposto fantasma tarado ali, né? Porque não... mas é Complicado, porque, mais pelas imagens, né? Parece que não tem ninguém, ela olha e tal, É que assim, ninguém se você aparece. for linkar as coisas, ela saiu do quarto onde ela estava porque estava incomodada com os outros hóspedes, né? Ela tomava remédio. Aí, assim, o pessoal começa meio que tentar associar, olha só, ela tem esquizofrenia, algo do tipo, né? Ela toma remédio, pode ser que ela esteja inventando, só que... Olha o período em que as imagens são compartilhadas, né? Sim. Aparece o horário, lá o momento e não bate. Para você levantar a tampa de uma caixa d'água daquelas ali, tem que ter uma baita Cara, força, né? Isso me E pega ela ficou demais. dias lá, né? Ficou dias. Essa questão da tampa me pega demais. E a questão do tempo que ela ficou lá, eu fico imaginando o pessoal tomando água. Será que todo mundo ali bebia? Pra não... Nossa, Eu tomar, acho- não, tomar um teve gente que banhinho, reclamou, né, da- tomar água, tomar um banho. Gente. Fica, nossa, que gostoso. Eu fico imaginando a senhorinha bebendo lá e falando, isso aqui não é da Lindóia. Será que esse aqui tá... Olha, esse caso me pega e também tem um documentário recente. Gente, eu sou a louca do documentário. Eu gosto, Eu gosto também. Que eles fizeram um documentário do Hotel Cecil. E nesse documentário, eles vêm com uma informação que, assim, eu confesso que eu duvido um pouco. Por quê? Que sempre foi ventilado no caso? Que ela estava dentro da caixa d'água e a tampa estava fechada. E ninguém sabia como que ela tinha, por exemplo, se foi ela que ela mesmo quis entrar dentro da caixa d'água, como que ela ia fechar essa tampa. E de repente, nesse documentário, o pessoal aparece lá o zelador do hotel e fala que, na verdade, ele não encontrou a tampa fechada, que a tampa estava aberta. Eu lembro disso. Né? E aí a gente fica, tipo, como passou todo esse... Como que um detalhe parece desse tamaniquinho, mas na verdade é deste tamanho, ficou tanto tempo sem ser esclarecido e de repente eles Dá a entender, jogam isso agora. lembrou Mas, agora, né? dá a entender que o lembrei. advogado deles é o cara que processou a Red Bull, né? Alguma coisa tem... Eu achei muito estranha essa história. Falar, não, a tampa, Você na lembra da verdade- perícia? Que eles falaram que o corpo dela tava com sinais de violação? Eu não conheço nenhum fantasma que faz isso. Não, Não eu me Também lembro. não. Que, Não conheço que não foi sobrenatural, a gente sabe. É. As outras circunstâncias, infelizmente... É que tem muita teoria em cima também, né? Sim. É o hotel pessoal onde o Richard gosta Ramirez também, ficou hospedado. Virou até virou meio que uma creepypasta, né? Porque muita gente... Eu lembro de a primeira vez que eu tive contato com esse caso era meio como creepypasta, né? Tipo, Sim. a moça que foi aterrorizada por um fantasma no hotel, ela tava conversando sozinha, ela apertava o botão, e aí, de repente, o botão parou. Sempre que você vê aqueles compilados de casos estranhos, tinha Sim. ele como thumb e tudo mais. E eu também acho que foi um crime, não... Esse detalhe da tampa não me convenceu de que o cara lembrou depois de todo esse tempo que a tampa estava aberta e ninguém nunca... Teria sido a primeira coisa que o hotel ia fazer para se defender era falar que a tampa estava aberta. Sim. Pra falar, não, foi ela que ela quis foi. pular porque ela tava em surto, por E exemplo. a condição médica dela também é um prato cheio, né? Pra eles Sim, criarem mas histórias eu- ali pra defesa. Eu acho que também é uma coisa que foi muito jogada ali pra debaixo dos panos. Mas se vocês forem ver, o pessoal gosta muito de colocar fantasma, coisa sobrenatural nos casos reais, alguns casos até que já foi solucionado. Fala, não, foi fantasma, foi bruxaria, foi Tava isso, foi aquilo. possuído, não, Tava foi isso que possuído. tava- Você acha que eles fazem isso pra aumentar a polêmica do caso ou porque são loucos? Não,
Eu acho que pode ser um pouco de cada. Um pouco de cada, porque, querendo ou não, isso dá a mídia, né? Sim. O pessoal, não, sim. foi fantasma, foi o demônio que pegou. Né? Programa de sensacionalismo que eu digo. Sim, pois é. sim. Principalmente lá pra década de... A gente que cresceu com a televisão dos anos 90, início dos anos 2000, sabe bem. Eu sou jogador de Yu-Gi-Oh, né, cara? Então, nossa, então minha a mãe carta teve ali... aquela fase de falar que eram cartas do demônio. Eu falava, mas mãe, com certeza Satanás seria um péssimo jogador. Né? Ele é só atacante, mas... Isso é de lei, né? Tá voltando, parece que umas coisas meio assim, né? Tipo, tal coisa é do... Me corrija caso você tenha perguntado, mas como que você entra pra esse mundo, cara? O que te faz se interessar pra você? Tá. Ela perguntei, conversou, mas, o primeiro episódio do CSI, dublado na Record, com 11 anos de idade, virou minha vida. A gente falou bastante Mudou de séries, minha né, vida. que moldou a gente, tipo Arquivo X, o CSI, o House, né? Se não O meu foi Dr. House e o Supernatural, né? Supernatural. O pessoal que cresce assistindo, a gente meio que perde medo de filme de terror. Né? Isso foi curioso, na verdade. Sim, bem né? curioso, né? Inclusive, quando a minha mãe me contava, porque assim, eu cresci dessa forma. Minha mãe, ela aleatoriamente soltava um caso de terror da época dela do interior. Do nada. Nossa. Não, interior é assombrado. O interior é assombrado. A gente vai almoçar, vai tomar café, a pessoa tá ali quieta do nada. Então, você sabia que teve um dia que... Só que assim, a gente acostumou. E aí, na minha cabeça, pelo menos a forma que ela contava, eu acreditava que sempre tinha uma forma de você destruir as coisas que vinham te assombrar, né? E aí você conhece uma série que faz isso e fica pensando, talvez tenha, né? Só tem uma criatura, até hoje, que eu procurei, assim, indícios de destruição, de defesa, e eu não encontrei, que foi um doppelganger. Sabe o que é? Ah, sei. Você vê você mesmo? Eu não sei como se mata isso, cara. Gente, eu tenho muita curiosidade, mas eu morro de medo disso. Tipo, passar no espelho. Às vezes eu tô assim, nossa, imagina, passa no espelho. Se eu te contar que não, empresa que eu trabalhei e rolou. Ai, gente. Tinha um mocinho que ele... Isso é muito bizarro. Ele começou a treinar uma moça nova lá. E aí, assim, ele era bem introvertido e tudo mais, nessas questões de namorinho e tudo. E a mina passou a gostar dele. E aí, um amigo meu, né, que era aquele estereótipo do machão que faz bullying, a gente tinha ali nossa turminha e tal, e esse cara começou a zoar muito com ele, porque a gente sabia que ele tinha vergonha, né, desses assuntos de namoro. O que ele fazia? Toda vez que os dois estavam juntos, ele tirava foto e ficava mandando pro moleque, né? E aí teve um dia que ele mandou uma foto, ele desenhou um coraçãozinho lá no Paint, mandou pra ele. Só que aí, o irônico foi que nesse dia a gente tava falando desse mesmo assunto, de doppelganger, e na foto o que acontece? Tinha lá o sofá no refeitório, eles dois estavam sentados, e atrás tinha um corredor onde tinha os armários, o pessoal guardar as bolsas e tudo mais. O que aparece na foto? Atrás do garoto, o garoto entrando no corredor com a bolsa. A bolsa dele, a mesma bermuda, a mesma camisa, mesmo tom de pele, mesmo tamanho, mesma altura, mesmo tipo físico. Meu Deus! Tipo assim, impossível, cara. Mas aí tem imagens disso? Tem... Eu acredito que nem tem ainda foto. Caraca. Vou tentar dar um jeito. Mandar pro Rafa pra fotos ele. antigas, assim, tem umas pessoas que até, quando revela uma em cima da outra e tudo mais. É tipo um Polaroid com bug, né? Que a iluminação ele dá. Tem algumas fotos de fantasma que foram... que eles falaram que era isso. E aí fica parecendo um espectro. E aí eu contei Tomara isso. que seja isso. Eu contei isso. Então, eu contei isso em outro podcast esses dias, e me fizeram uma pergunta bem interessante. Ele falou assim: eu sei que quem vê esse ser, ou você morre ou você tem azar a vida inteira. Mas e por foto? Será que é a mesma coisa? Porque vocês mostraram a foto pro garoto, né? Eu falei, sim, a gente mostrou. Ele, então, o que aconteceu depois? Ele falou, terminou o namoro. Ele saiu da empresa e tudo mais. Eita, só que tinha um problema, coitado. né? Tinha um problema. Eu fico imaginando ele contando isso pros outros, porque esse menino, ele sofria de ansiedade e tinha mais algumas outras coisinhas ali. Eu lembro de uma vez que ele me chamou pra conversar, e a forma que ele viu o mundo quando ele tava em crise era interessante. É meio que um Silent Hill. Tipo um Sete Além também? Mais ou menos. Ele trocava a sua imagem por algum tipo de monstro, né? E a única pessoa que ele realmente confiava pra conversar era eu. Porque de resto era o inferno pessoal dele. E aí eu penso, mano, se ele for contar isso pra alguém, ninguém vai acreditar por conta disso, né? Mas eu acredito que ele deve estar bem. Eu espero muito que esteja. Manda esse vídeo pra ele comentar aí. Sim, vou mandar pra ele. Inclusive, eu vou tentar achar a foto de novo pra mandar pro Rafa. Inclusive, queremos saber como ele está, né? Sim. Eu torço pra quem esteja bem. Ele produzia conteúdo também. Enfim, foi bem esquisito. E não foi a primeira vez que isso aconteceu lá. Teve a menina que perdeu o celular no banheiro e ela foi chorando, né? Porque tinha muita informação importante e tudo mais. Aí foram puxar as câmeras. O horário em que mostrava ela entrando no banheiro era o horário em que ela jurava que estava trabalhando. Mas era ela entrando e não tinha mais ninguém. Gente, que portal que tinha dentro da empresa. Bem esquisito.
Era um Portal de Sete Além. portal de Sete Além, certeza. Inclusive, essa questão do Sete Além é bem curiosa, né? Porque ele veio a público falar que não, que ele inventou, só que o pessoal jura que tem um contato com outro mundo, né? Há uma Não, fenda até que- hoje eu vou no banheiro do shopping, que é o mais conhecido. Eu vou no banheiro do shopping. Mais Eu popular. saio devagarzinho, assim, Onde pra ver. eu Não, tô? eu tô no mesmo lugar. Ah, tô. Então, beleza, vou embora. Eu sempre fico ali no... Ai, vou no banheiro ou não vou? No Japão, eles têm aquela coisa das 3 da manhã, né? Que fala que a fenda que separa o mundo dos vivos e dos mortos, ela enfraquece. É um horário bom pra você ver coisas. Esses dias nunca eu foquei, tive, né? tive insônia. Fui pra falar, vou pra sala assistir televisão. Eram 3h33 da manhã. Eu falei, Nossa, horário forte específico. abraço, vou voltar pra cama. É, acordar nesse horário, né? A ideia do Halloween é basicamente isso também, né? É. Eles falam que em outubro, acho que em outubro, que a fenda que separa também o nosso mundo deles fica fraco. Fica o véu se estreita. Uhum. American Horror Story, primeira temporada. Daí aparece o Michael Myers também. No dia 31. Tem que ficar Michael ligado, Myers, né? Tem que ficar ligado. ligado? Dia de maratonar. Halloween. É. Eu tava vendo um filme, era o... Como que era o nome daquele filme, cara? Think, não. The Think. Que quem produziu foi o mesmo cara que fez o Halloween. The Think. Eu esqueci como que é isso. O Carpenter, né? Isso. O Carpenter. Enigma de Enigma de Outro Outro Mundo. Mundo. Cara, eu fui inventar de ver esse filme comendo feijoada. Ah! Nunca mais na minha Péssima vida. ideia. Nunca Péssima mais, ideia. nunca mais. Ah, não, ver filme de terror comendo, vai. Não, Tem uns que não dá. Depende, se for de 2011 pra frente, você pode, de boa. O problema é esses aí de efeito prático. Ah, mas até o Terrifier. Eu sou se for ver. muito fã absoluta de efeito prático. Não, É. não à toa, minha saga preferida é Evil Dead. Eu gosto É, do Jurassic Park. Não, Jurassic Eu Park, sou ele autodidata envelheceu muito bem. Eu sou autodidata em paleontologia por causa disso. E ele envelheceu muito bem, Sim, sim. esse filme. Porque, meu, você assiste hoje, você fala, gente, é um dinossauro que tá ali. Mas, gente, tem filmes antigos que parece que tem efeitos muito melhores do que uns filmes que a gente vê Os hoje em livros dia. do Jurassic Park, inclusive, ele é mais focado em terror. É, Porque eles são quer bem aventura. mais explícitos e Sim. Tem pesados, uma né? curiosidade do pessoal do set, que eles falavam que o T-Rex lá deles, quando molhava, ele ligava sozinho. De noite, diversas vezes, aquela coisa se mexia. Não, imagina você tá no set, 3h33 da manhã, É, gravando ligou. filme absurdo. um T-Rex de boa lá, opa! É, gente, bastidores de filmes aí. São coisas acontecem. Esses casos de crimes envolvendo produtores de filmes, tem algum que te impacta bastante? Envolvendo. Cara, tem. Ó, como as coisas se ligam. Você assistiu a segunda temporada de Monsters, a dos Irmãos Menendez? Que a gente tava comentando. Não, mas eu quero ver. Na temporada, tem o personagem que é o Dominique. É o Dominique Dunn, se eu não me engano. Que ele é pai da atriz. Sabe o Poltergeist, o filme? Sim. A atriz que faz a filha adolescente, ela foi assassinada pelo namorado. Na época do filme, né? Antes de Pouco estrear. depois, Eu lembro. Foi? foi É. ali na época que ela tava em alta. Ela ia ter uma carreira de atriz. Tava em ascensão ali. Ela tinha feito o Poltergeist, o filme fez sucesso. E ela tinha um relacionamento abusivo com esse cara. E ela foi, assim, não teve a ver com não foi em bastidores nem nada, mas me lembrei desse caso agora, que ela tava num filme de terror e pouco depois o cara bateu na casa dela, eles já estavam separados. Inclusive, o cara tá solto hoje já. Ele já ficou lá alguns anos preso e hoje ele tá solto com uma identidade diferente aí pra conseguir fugir dos holofotes. Mas isso não é outro crime? Nos Estados Unidos, não, as pessoas mudam de identidade Caramba, tranquilamente. Ah, tá, mas ele mudou sem acusação de morte pela outra identidade. Porque, se não me engano, tem uma cláusula assim, né? Que se você dá a entender que o seu outro eu morreu pra você fazer uma documentação nova, você é preso.
Não, nesses casos eu acho que como, por exemplo, eu não sei, eu sei que, a gente vê muito caso de gente que simplesmente muda de nome, né, lá. Mas aparentemente no caso dele, como, por exemplo, o nome dele era associado ao crime. Ele conseguiu Sim. mudar de identidade, eu não sei se muda nome e sobrenome, se é assim, eu posso colocar qualquer nome aleatório, ou se tem que, por exemplo, lá eles têm esse negócio de nome de solteiro, primeiro nome, segundo nome. Também não sei. Eles conseguiram, e ele teve que fazer essa mudança de identidade, porque o pai da Dominique, também chamava Dominique, o pai dela é Dominique e ela era Dominique com Q-U-E. Ele é jornalista, né? Inclusive, ele cobriu o caso dos Menendez. E na série fala, e na série tem ele comentando. E ele ficava atrás, tipo, depois que o cara foi solto, ele e a família, eles não deixavam o cara em paz, tipo, ali em Los Angeles, o cara tentou, né, voltar a trabalhar, ele era chefe de cozinha, o assassino, né, e ele tentou voltar a trabalhar no restaurante, e eles começaram, a família dela começou a fazer protesto na frente do restaurante. Esse cara lançando um livro de culinária, já pensou as receitas? Muita gente Bizarro. compraria. Eu sei que no fim das contas ele mudou, saiu de Los Angeles, porque ele não... Né? As pessoas ficavam em cima e o nome dele ficou conhecido. Ele ficou conhecido como o cara que assassinou a filha, a atriz de Poltergeist. Se essa moda pega no Brasil, hein? Mas se você for ver, os filmes antigos tem muito isso. Tem o Poltergeist, o Exorcista também tem. Diz Sim. que aconteceu coisas lá na filmagem. O Bebê de Rosemary, o Psicose, o... Na produção do terceiro filme do Sexta-feira 13, caiu o raio 3 vezes. Daí o Jason Então, né? ressuscitou. O Jason ressuscitou. Agora que você falou, eu fiquei pensando. Será que a ideia... Acho que é no quarto filme que ele volta como zumbi. No quarto, no quinto. O depois que ele tá Acho que é no quarto. no lago. Não, que o garotinho vai espetar ele de novo pra ter certeza que ele realmente morreu. Não sei se é o quarto filme, mas enfim. Será que essa ideia do raio não foi por causa disso? Que eles pensou? Eu fiquei pensando agora. Eu tô tentando lembrar qual deles que é, porque tem um outro... É porque tem 1 milhão de filmes, né, Tem aquele que tem o Jason, mas não tem o Jason, que é o Jason vai pro inferno. Que ele volta no Que corpo não dos vai, outros, né? Isso. Em teoria deveria ser o último filme. Só que aí o pessoal que gosta de fazer crossover vai lá e enfia o Fred. Né? Eu amo esse filme. Eu amo também. Inclusive, eu gosto também. É o Inclusive, filme ruim que eu amo. No final Eu desse amo, é filme meu aparece, comfort movie ainda. Ele levando a máscara de volta, né? Sim, Posicionando a era cabeça pra ter dele. uma continuação esse filme. Sim, Com inclusive. o Ash. Com o Ash. Olha. Nossa, tem um monte de roteiro que foi É o meu descartado, sonho. E nenhum deles tinha o Pinhead do Hellraiser. Ai, Aí gente. eu já acho que era muita viagem. É viagem, mas eu quero Sim. muito ver. Não, mas eu assisti, Inclusive, era o só Dead que by interessante, Daylight, né? Dead by Como que era o roteiro? No final do filme, eles iam chegar no inferno, ainda brigando, e o Pinhead ia perguntar: em que posso ajudar, rapazes? Vão continuar? Tipo, Com aquela voz dele. então, eu fiquei pensando, ia ser muito legal, cara. Ia ser Cara. muito bom. Ia ser muito bom. A gente que gosta de terror, a gente sofre um pouco com os filmes, porque é um Só bom história pra boa, 300 ruins. Só que mesmo esses história boa. ruins, a gente quer ver. Não, eu quero ver, eu gosto. Não, eu tranquilamente, Gente, assim, eu faria abaixo assinado. Eu assim, tenho na dó porta do pessoal estúdio que pra ver é Versus fã Fred do Olhos versus Famintos. Só o Nossa. primeiro presta. Porque Não, esse esse aí último- foi aquilo, né? Tipo, o primeiro você fala, caramba, vai salvar o reino do terror. Só que não, vai. Nossa, foi decaindo. O último Foi. até parecia que era algum youtuber. Não, vamos fazer um filme aqui. Esse último, parecia filme. que o filme era do carro dele. Só o carro matava. Repara. Era só o carro o tempo todo. Todo mundo Ele é metia ali. Christine, né? Do Christine. carro, não tem- É, Christine. Gente, é bizarro essas coisas. Só o cara. carro matava. Inclusive, o filme ele é filmado de dia. Assim, o Creep ele dá medo. Só que por algum motivo figura de é dia estranho, né? eu prefiro guardar pra mim as opiniões, mas de dia não funciona, não. Lembrei do outro filme que é amaldiçoado também. A Profecia. A profecia. A Profecia. amaldiçoada. Gente, eu amo esse filme, eu amo o livro. Eu esqueci o nome. Vocês lembram quando lançaram o remake no dia 6/6/2006? Nossa, um Vocês remake lembram desse bem, evento? bem do ruinzinho, né? Mas 6/6/6. Mas era um evento que a gente fazia pipoca e ela, meu Deus, vai. A Que vai profecia, acontecer, a profecia. né? O filme do Premonição, o primeiro, ele foi lançado num mês em que caiu um avião. Nossa, a gente tava falando sobre Arquivo X, que teve um episódio. A Premonição foi baseado no episódio de Arquivo X. Sim, sim.
Eu lembro. Vocês falariam se vocês tivessem uma premonição? Tipo, nossa, tive uma Eu ia ter premonição, vergonha. Vocês iam falar? Eu ia ter Igual vergonha. o cara fez, tipo, fez um monte de gente descer do avião, estardalhaço. Mano, do jeito que eu sou, eu ia Então. ficar lá assim. Ai, meu Deus, será? Isso que ela falou me faz pensar em quantas pessoas não tiveram homem e não falaram. Podia ter salvo alguém. Inclusive, tem um ser que ele conta que... Eu não sei pra quem que deu essa entrevista, mas ele conta que ele teve uma premonição e ficou vivo. Hitler. O cara contou que ele escutou vozes falando pra ele sair de um determinado local onde ele tava comendo marmita com soldados. Ele escutou essa voz e caiu uma bomba. Nossa. O Aí, único que não olha era aí. pra ficar vivo fica. Miserável, mano. Mas, enfim, Mas cara, é um assunto assim que eu fico meio. Não sei, porque talvez eu teria vergonha de falar, mas ninguém ia acreditar. Eu ia ficar, Pra ser bem nossa, eu acho que sincera. eu tô louca. Eu Fica- acho que a fica a ansiedade... pergunta, será que ninguém acredita mesmo? Ai, não sei. No filme quase ninguém acredita, e os que É. acreditam vão embora e depois morrem. É, eu Então ia você acha que ficar- a morte funciona assim também, de interligando? Eu acho que não. Acho que não. Ah, Eu acredito que, falando de uma forma natural, né? Você teve a premonição porque também é algo natural, seu cérebro funciona, mas a questão da morte começar a caçar, aí é que já É. fica estranho. porque Se, acho se que você não. vê esse negócio de premonição, tipo, déjà vu, sabe? Teve um déjà vu vindo pra cá, né? Ela, nossa, eu já passei por aqui, mas a gente nunca veio aqui. Juro, Né? juro. Eu tive a sensação, falei, nossa, eu tenho a impressão de que eu conheço essa tem, rua. você tem a impressão de estar tendo déjà vu várias vezes? Várias vezes. Você tem a impressão de estar tendo déjà vu várias vezes? Não vou responder essa pergunta. Por quê? Eu fiz Não agora. vou responder essa pergunta. Falando em premonição, ó, Ih. quantos carros carregando, caminhões carregando madeira, a gente Nossa. fugiu de trás. É. Ali, ó, caminhão com a madeira, essa- pode mudar de cara, faixa, essa vai cena- embora. Ela é terrível, porque ela não é uma coisa muito... Assim, se você for pra pensar, os nossos caminhoneiros bem treinados, os caras dirigem que nem louco, né? É, Isso uma corrida exatamente. maluca. Eu acho que é isso que é o pior. Porque Não, mas- faria sentido. E assim, ele As tá- ele pessoas tá que levando estão a madeira. atrás, mas as pessoas que estão atrás desse caminhão, com certeza nunca assistiu o filme. Porque quem assistiu tá Não, do com lado ali, ó. certeza. A gente Eu espera que não, né? evito. Esses caminhões que carregam coisas abertas, assim, tipo, pode ser qualquer coisa. Eu fico super cismada de ficar andando atrás. Porque eu falo, meu, Mas se se uma for. corda soltar nesse exato momento e o negócio cair, tipo, sei lá, às vezes pode ser uma coisa pequena. Vira o contrário, né? Ao invés de ser o caminhão, é você que leva a madeira. É terrível isso. É, aí eu não. prefiro não pagar pra ver. Mas olha, parece suspeito. Você já chegou a estar diante de algum caso onde tem, sei lá, algum objeto amaldiçoado, boneco, cadeira? Já chegou a pegar algo assim? Olha, caso mesmo, assim, que a gente consiga encontrar uma... Ah, tem um que é controverso, que é o dos Warren, né? Que eles se envolveram, que foi o primeiro que foi aceito essa questão de, ai, não, putz, o cara Conheci o tava neto deles lá, possuído. E, cara, estranho, bizarro. Não sei se eu acredito, se eu não acredito, porque também tem muita polêmica com os Warren, né? Tem. Muitas, A primeira casa lá polêmicas. do primeiro filme, por exemplo, há uma lenda de que entrevistaram pessoas que moraram lá depois daquela família e eles falaram que não, que era de boa. Não tinha nada. Sim. Pra ver as pessoas que não sentiam. É igual a da história do MTV lá, que foi Sim, a casa sim. do crime dos Defeu. Teve o crime realmente aconteceu, né? O cara E foi, teve o matou pós-ocorrido. a família e teve o pós. Esse, pra mim, é o que eu acho um pouco bem mais controverso, porque tem relatos, tipo, a família tava quebrada de grana, e eles queriam grana, e a história é bizarra, é muito estranha, e não faz muito sentido, e eu não duvido, não, que tenha. Eu até acredito que alguma coisa ou outra pode acontecer, mas eu sempre acho que o pessoal dá uma enfeitada nesses Sim. casos. Por mais que eu goste de acompanhar e goste de saber, eu sempre Principalmente acho que tem uma se vira floreada. filme, né? O Claro, pessoal quer ver. Aquele famoso baseado em fatos reais. É. Não sei não. depende muito. A dos Bruxa de fatos. Blair, por exemplo, né, foi vendido com um vídeo de fato encontrado, só que não. Eram atores. É o Bucha de Blair, né? É. Sim. Não, Maior na fake época. Não, na época ainda todo mundo, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Pô, Que mas loucura. Você não parou pra pensar, porque assim, suponhamos que alguém realmente acha um vídeo desses snuff da vida, coloca num cinema e todo mundo vai ver. Eu É. ficaria preocupado com quem tá indo É. ver isso. Sim, tipo, É. Tipo, vocês gostam de ver isso, gente? Como assim?
Tem uma, inclusive, né, tem bastante lenda em Hollywood sobre filmes, assim, de morte de verdade. O próprio Corvo, por exemplo, né? É uma lenda de que alguém tem a fita de onde ele toma um tiro. É. E aí Isso você aí paga numa grana isso enorme. daí não dá pra duvidar também, né? Porque eu não tava duvido filmando, né? de nada. Mas o maior, o que, tipo, que moldou a gente a ver que fantasmas podem ser seres humanos é o Scooby-Doo. É o Scooby-Doo. É o Scooby-Doo. No Brasil, a gente tem o caso lá do ET Bilu, que é bem uma história de Scooby-Doo mesmo, né? Ele cria as terras ali, cria um personagem, começou a cobrar para o pessoal ir lá para buscar conhecimento. Cara, Apenas o Brasil não é para Apenas que amadores. busquem conhecimento. Mas reza a lenda que o ET de Varginha foi levado para os porões da Unicamp, né? Que era Ele ali tá a lá, sede tá lá dos até hoje. estudos, né? Tá o Michael Jackson também. Pô, se não me falha a Não, memória, Michael Jackson tá no terreiro em Belém Pará. se não me falha a memória, tem uma estátua no Vaticano que lembra um alien. E até hoje ninguém explicou o que é aquilo. Gente, se a gente for entrar nesse assunto, Se a gente nossa, for vai entrar, ficar... 2 horas de podcast. Não, porque tem muita teoria que eu gosto de ET. A gente pode até trazer, gosto. mas Ó, esse assunto pra cá. Vou ser um pouco sincero. Quando eu era pequeno, eu tinha medo, né? Eu achava meio que, tipo, putz, né? Vida em outro planeta e tal. Só que conforme você vai ficando adulto, que você vai vendo que é muito normal ter vida além daqui, você pensa, então tão com medo de alien, então achando, tipo, uma coisa mais incrível. Eu comecei a achar normal, te juro. Assim, quando linka pro sobrenatural, eu tenho até dúvidas, porque eu penso, cara, tá mais pra biologia. Uhum. Cientificamente, assim, é que o que eu tenho pra mim, que a gente só ainda não encontrou, a gente ainda não tem tecnologia e conhecimento científico suficiente, porque às vezes eu tenho a impressão de que a ciência e o sobrenatural às vezes andam juntos, porque o que era sobrenatural antes, hoje a ciência explica. Eles tentam explicar com a ciência. Tudo mais. Eu acho que é questão pra mim faz sentido. Faz sentido. Mas é muito mais legal ser um fantasma do que ser uma pessoa. Por quê? Já pensou? Não, tipo, imaginar um vídeo. É um fantasma. É um fantasma. Não é uma tecnologia. É muito mais Você tem legal. certeza que seria legal? Porque, assim, há aquela teoria de que Mesmo às você vezes sabe que não é, entendeu? Você morreu e você não sabe. Ah, O que Será? garante que você atravessou a rua ali e o cara realmente não passou por cima de você, mas você não notou que você tá morta? espero que não. Aí Minha você filha tá acredita esperando que eu em você tá casa. aqui. Olha, E aí, aqueles casos de fantasma que aparece, tipo, a pessoa vê o fantasma lá no trabalho, eu fico pensando. Se existir algo além, se existir vida após a morte, eu definitivamente não quero ficar presa no meu trabalho. Não, morrer no trabalho não dá, né? Morrer no tem trabalho uma não dá. teoria que diz que você fica com a roupa pelo qual você morreu, né? Imagina o pessoal usando banheiro e tem infarto, cara. Que fantasma miserável. Hein? Vai ser tipo o fantasma do Iluminado. Nossa, gente, não. Mas, Por favor, nossa, eu queria poder pelo menos escolher o look. pra Mas, passar a gente, eternidade. ó, sinceramente, a gente vai ficar horas e horas conversando aqui. Mas temos que fazer as considerações finais. Eu amei ter você aqui. Você é muito maravilhosa. Eu amei Com conversar certeza você. você vai vir mais vezes. Ah, Jeff, eu quero ser amiga. Pois é, né? Ó, a sua estreia foi ótima. Muito Te obrigada. agradeço por segurar aqui, veio enquanto tava no trânsito. Depois a gente conversa lá fora, tá? Beleza. Então, tô meio triste agora do nada. Não, mano, de boa, de boa. Alô, pessoal, em primeira mão aqui. Aconteceu essa situação. Galera do Mundão, agradeço a vocês, tá? Nosso programa, ele é focado em crimes, terror, impostos, crimes, terror. E vamos estar trazendo bastante pessoas importantes aqui. Com a nossa querida... Tem alguma rede social para indicar? Tem Instagram, TikTok, Beatriz de Amorim, tudo junto. Maravilhoso, eu assisto todos, comento todos. Gosto bastante de falar, inclusive meus vídeos dificilmente ficam curtos, mas... Vamos trazer mais vezes. Porque Olha, tem sim. muita coisa para falar, viu? Bastante coisa Tô pra devendo falar. 20 minutos. Mas é isso aí, gente. Gostei muito de participar. Tamo aí. Isso. Um beijo para todos e todas.